Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um filme que possivelmente é um dos grandes filmes sobre Casa Mal-Assombrada. Só que curiosamente é um filme que não é muito lembrado quando a gente lembra desse subgênero, desse estilo de filmes de terror, né? Mas deveria ser, porque é um filme sensacional. Eu tô falando do A Mansão Macabra ou Burnt Offerings de 1976. Vamos conversar um pouquinho sobre ele então? O Mansão Macabra é um filme que é dirigido pelo Dan Curtis. O Dan Curtis não é um diretor assim que foi muito expressivo no cinema. Ele teve uma carreira muito maior na televisão, mas ele dirigiu relativamente poucos longas-metragens, sendo que o Burnt Offerings, A Mansão Macabra, é o melhor deles. Essa não é uma história original, mas sim uma adaptação de um livro escrito pelo Robert Marasco. E ele parte de uma premissa muito interessante. A trama acompanha uma família que aluga uma casa para poder passar o verão. E essa casa que eles alugam, apesar de estar bastante desgastada por causa do tempo, ela é enorme, ela é uma mansão. Só que ela foi oferecida por um preço muito acessível. E tem um motivo para isso. Para poder pagar aquele preço tão barato, a família precisa aceitar duas condições oferecidas pelos seus locatários. A primeira delas é fazer manutenções na casa sempre que precisar, ou seja, se quebrou alguma coisa, consertar, pintar uma parede, alguma coisa assim. Coisa simples e relativamente fácil de fazer. A segunda é um pouco mais complicada. Eles precisam cuidar da dona da casa, que vive no andar de cima. Porque assim, quem aluga a casa para eles é um casal de irmãos. Sendo que um deles talvez vocês reconheçam como sendo o treinador do Rocky Balboa, o Burgess Meredith. E esses irmãos eles já são mais velhos, então a gente meio que imagina quantos anos tem a mãe deles. Só que eles garantem que ela não vai dar problema nenhum, porque ela fica a maior parte do tempo dentro do quarto dela. Então eles possivelmente vão passar o verão inteiro sem ver ela. A única coisa que eles têm que fazer é levar para ela uma bandeja de comida 3 vezes por dia e deixar essa bandeja do lado de fora, ou seja, num quarto adjunto ao quarto dela. E essa ideia de assumir a responsabilidade por uma pessoa idosa que você nem conhece deveria afastar qualquer um, mas não é o que acontece aqui. A família acaba aceitando essa proposta porque eles acham que é um pequeno preço a ser pago por algo que vai ser muito bom. Não é. Só antes da gente continuar, então, se você está gostando desse vídeo até esse momento, eu peço que curta e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Continuando, então. O diretor Dan Curtis, ele adota um ritmo bem lento para o desenvolvimento da sua narrativa. Então, é aos poucos que a gente começa a perceber que algo está muito errado ali dentro daquela casa. A princípio, a gente só vê pequenos indícios desse estranhamento, como o fato de que uma planta que antes estava morta parece ter voltado à vida, ou então uma lâmpada que antes estava queimada parece ter se consertado sozinha. São pequenos estranhamentos que vão compondo um todo muito maior. Porque depois de um tempo, a impressão que a gente tem é que aquela casa, antes desgastada e caindo aos pedaços, parece estar recuperando a sua antiga glória. Só que ela cobra um preço para isso. E a relação daquela família e o comportamento daquelas pessoas que alugaram aquela casa começa a mudar. Por exemplo, a mãe, que é interpretada pela Karen Black, ela fica obcecada por aquela casa e ela fica obcecada pela dona da casa. Ao mesmo tempo, o pai da família, que é interpretado pelo Oliver Reed, ele passa a apresentar um comportamento estranho e violento, ao mesmo tempo em que ele passa a ser assombrado por estranhos sonhos que mostram o funeral da família dele. E por fim, a tia deles, que também acompanhou eles naquela viagem e que é interpretada pela atriz veterana Bette Davis, ela começa a definhar. Ela começa a ficar cada vez mais fraca, cada vez mais indisposta, sendo que esse é o oposto do comportamento que ela tinha apresentado no início do filme. O que eu acho mais interessante a respeito desse A Mansão Macabra é como o filme serve como uma crítica à sociedade capitalista e à exploração dos trabalhadores por aqueles que são os donos dos recursos. Porque a própria mansão onde o filme acontece, ela é um símbolo dessa opulência aristocrática, dessa riqueza exorbitante. E a manutenção dessa mansão, ela depende do trabalho e da vida daqueles que habitam aquele lugar. Então é bastante significativo, por exemplo, que os irmãos que alugaram aquela casa digam em certo momento que eles só alugam para as pessoas certas.
que eles querem dizer exatamente com pessoas certas? E também não é à toa que a arquitetura da casa lembre e muito a arquitetura das casas das antigas plantations, ou seja, das mansões habitadas pelos donos de escravos. Então, esse é um filme que tem um subtexto muito forte, muito interessante. Só que não é só isso que ele tem. Porque se isso é o que está por baixo, o que está por cima é um filme muito eficiente e muito interessante. É um filme com uma tensão que vai sendo construída aos poucos e mostrando personagens que vão embarcando numa espiral de loucura, o que acaba explodindo de uma maneira sensacional. Então fica aqui a minha dica sobre A Mansão Macabra, que eu considero um dos grandes filmes sobre casas mal-assombradas e que merece ser descoberto. E se você gostou desse vídeo, eu peço que curta e se inscreva no canal. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, então.